Fala galera! Turma, eu tive alguns probleminhas aí de conexão, com alguns aparelhos também que eu estava gravando, então terminou que não ficou em sequência a aula de ligação química, tá? Agora, se você está assistindo esse vídeo agora, é importante que você assista primeiro ligações químicas, casos gerais, depois ligação química iônica 1, ligação iônica 1, que esse aqui é a nossa ligação iônica 2, tá bom? Eu vou continuar dando nós paramos lá na 1. Veja bem, nós estamos falando da ligação existente estabelecida entre o cálcio e o flúor, né? Nesse meu primeiro exemplo, eu te dei a família do cálcio e a do flúor, que se torna até mais fácil quando ele te dá a família. Por quê? Quando ele te dá a família, ele já está indiretamente dizendo o número de elétrons na camada de valência. Então ele me diz que o cálcio tem 2 elétrons na valência, estou anotando aqui, ó, e que o flúor ele tem 7 elétrons na valência, por conta da sua família, que é a 7A. Então, cálcio 2A, 2 elétrons na valência, flúor 7A, 7 elétrons na valência. Pessoal, vamos lembrar, quem é da 2A, tem 2 elétrons na valência, entra na regra dos que perdem ou na regra dos que ganham. Vamos ver se vocês estão lembrados aí. Quem tem de 1 até 3 elétrons na valência, perde elétrons para se estabilizar. Então, se ele tem 2, ele entra na regra dos que perdem, né? Ele vira um cátion. Nesse caso, ele perde 2, ele é um cátion bivalente. Ele passa a ser representado assim, ó, Ca2+. É o nosso cátion. Beleza, cátion bivalente. Não esquece que quem perde adquire sinalzinho positivo, né? Aquele que está perdendo. Agora o flúor, como ele é da 7A, tem 7 elétrons na valência, regra dos que perdem e dos que ganham, turma. Quem tem de 4 até 7 ganha. Ganha o que falta para fechar 8. Então, se ele tem 7, ele só ganha 1. 1 é suficiente para ele se estabilizar e ficar com 8, né? Seguindo a regra do octeto. Então, se ele ganha, ele vira o que a gente chama de ânion. E ele só ganha 1. Ele vira um ânion monovalente. Está aqui, ó, o ânion monovalente. Como ele só ganha 1, eu não sou obrigado a colocar esse númerozinho aqui não, tá? Coloca se quiser. Então, eu tenho um cátion, perde 2 elétrons. Eu tenho um ânion, ganha 1 elétron, tá? Bivalente, monovalente. Cátion e ânion, íons. Então, eu tenho a ligação iônica, como eu coloquei para vocês lá na aula de ligações químicas gerais. Turma, eu já sei quem é cátion, já sei quem é ânion. Eu tenho 2 maneiras agora de mostrar, de representar essa ligação e chegar no composto resultante. Eu posso utilizar a troca da valência. Essa troca da valência também é conhecida como regra do descarregador, mas eu gosto de chamar regra da Xuxa, vou ter que lembrar da minha infância. O esquema é esse, na troca da valência. Você vai colocar o cátion e o ânion exatamente nessa ordem, ó, cátion e depois o ânion. O ânion não pode vir na frente, é o cátion sempre na frente e o ânion no final. Depois que eu coloco nessa ordem, tá? Eu junto os dois, junto o cálcio, junto o flúor, o cátion e o ânion. E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esse valor numérico lá das cargas, ó, das valências, e vou trocar, vou inverter. Vou fazer o X, que alguns livros chamam de regra do escorregador. Eu chamo de regra da Xuxa. Então eu vou agora trocar as valências, ó, esses valores numéricos das cargas. Esse 2 do cálcio vem para o flúor, vira índice do flúor, e esse 1 do flúor vai para o cálcio, que eu não preciso colocar, né? Fica subentendido. Então, meu composto resultante, CaF2, que é o fluoreto de cálcio, tá? Então, o que foi que eu fiz repetindo? Eu peguei cátion e ânion nessa ordem, peguei os valores numéricos das cargas, das valências, e troquei, escorreguei esses valores, tá? Esses valores viraram índice, tá aqui eles, ó. Então isso quer dizer que para conseguir um composto que envolva cálcio e flúor, eu consigo 2 flúor estabilizando o átomo de cálcio. Então isso aqui é uma fórmula iônica, que é o resultado de uma ligação iônica, tá? A gente chama de fórmula. Então esse aqui é o fluoreto de cálcio, que é um sal, que não vem agora em questão de falar da nomenclatura de sais, só uma curiosidade. Agora, a outra maneira era realizar pela fórmula eletrônica, que é a fórmula onde você consegue ver os elétrons da valência. Você consegue perceber a doação de elétrons, quem doa, quem ganha, tá? Seria assim, ó. Eu desenharia os dois, começo desenhando aqui, ó, o cálcio e o flúor. E no meu desenho eu vou colocar os elétrons que cada um tem na valência. Cálcio 2A contém o que, turma? 2 elétrons na valência. Vou desenhar aqui os 2 elétrons do cálcio, ó, essas 2 bolinhas aí que vocês estão vendo. O flúor, 7A, 7 elétrons na valência, ó. 4, 5, 6, 7. Desenhei esse xizinho aí, né?
poderia ser uma cruz, um asterisco, tua foto 3x4, quiser colocar aqui também não tem problema nenhum, fica a teu critério, tá? Mas resumindo, eu desenhei o átomo com todos os elétrons que ele tem? Não, eu desenhei o átomo com os elétrons da valência. O cálcio tem 2 elétrons na valência e o flúor tem 7. O que a gente percebe? Que o flúor precisa de 1 para se estabilizar. E quem vai doar esse elétron para ele? Só pode ser o cálcio, ó. O cálcio doa esse elétron para ele e ele se estabiliza com 8, beleza. Só que o cálcio tem que perder 2. E ele não pode doar esse outro elétron para o flúor, porque o flúor já tem 8 estabilizado quando recebeu o primeiro. Se eu dou, ele fica com 9. Então esse flúor aqui já está fora de cogitação porque ele já está estabilizado. O que eu tenho que observar agora é que o cálcio ainda tem um elétron que tem que ser perdido, melhor ainda, doado. Já que esse flúor não pode mais receber, a gente chama outro flúor. Então o outro flúor é atraído ao cálcio naturalmente. Esse flúor novato que chega tem que ser igualzinho ao primeiro, com 7. Não inventa, coloca uma quantidade diferente, mais ou menos, é a mesma quantidade do original, 7. E esse flúor chegou com necessidade, né? Então o cálcio vai lá e doa para ele e supre a necessidade dele. Estabilizou, beleza? Ganhou o que estava precisando. Estabilizou os 2 flúor, cada um ganhando 1, fechando 8. E o cálcio também perdeu os 2 elétrons que ele deveria perder e também estabilizou. Tiago, mas ele ficou com 8? Ficou com 8 até perdendo 2 elétrons. No primeiro exemplo aqui, onde eu te dei eles por conta da família, ó, te dando a família, a gente não consegue ver isso. No exemplo 2, a gente vai conseguir enxergar essa estabilidade, mas eu já posso te garantir que ele se estabilizou doando os 2 elétrons que ele precisa, né? Lembra que de 1 até 3 deve doar. Resumindo, para estabilizar um cálcio, eu precisei de 2 flúor. Tá aqui, ó, um cálcio e 2 flúor, certinho que a gente já esperava. Vamos ver o segundo exemplo. Pessoal, no meu segundo exemplo, eu não te dei a família. Perceba que eu te forneci o número de elétrons, ó. O número de elétrons, o número atômico, né? O número de prótons do alumínio e do oxigênio. Prótons e elétrons estão nas mesmas quantidades para o átomo. Então, como eu não tenho a família, eu primeiro distribuí utilizando aquele diagrama. Lembrando que nós temos uma aula aí só sobre distribuição eletrônica, tá? Se tu tiver dificuldade de distribuir, vai lá, clica, assiste rapidão. Pessoal, eu distribuí. O meu alvo é a camada de valência. Um átomo se liga ao outro pela valência, que é a maior camada. A camada de valência do alumínio é a camada 1. Essa é a maior? É a 2? É a 3? Existe a 4? Não, não existe a 4. Então isso quer dizer que 3 é a maior. Essa camada aqui que eu estou marcando em verde é a tal da camada de valência. Ó. Beleza? Aonde eu percebo que o alumínio na valência contém quantos elétrons, turma? Ó, contém 3 elétrons. Então primeiro eu encontrei a valência, verifiquei os elétrons da valência, que são 3. Regra dos que perdem ou regra dos que ganham? Duvido. Se tem 3, perde 3, vira um cátion, nesse caso um cátion trivalente. Então represento ele assim, ó, Al 3+, tá aí o nosso cátion trivalente. Agora o oxigênio distribuído tem como valência a camada 1? Não, a camada 2. Lembrando que valência não é a que tem mais elétrons, é a maior camada. Não existe uma camada 3 aqui. Então essa aqui é a valência do oxigênio, camada 2. Quantos elétrons eu tenho na valência do oxigênio? Eu tenho 6. E quem tem 6? Regra dos que perdem ou regra dos que ganham? Quem tem 6 ganha 2 para ficar com 8. Então se ele ganha, ele vira um ânion bivalente. Olha como é que ele fica, turma. Ó, O2-, virou um ânion, né? Então vocês perceberam que eu encontrei quem perde e quem ganha. Encontrei o cátion e o ânion. Vou estabelecer então uma ligação iônica, né? Que é a ligação entre cátions e ânions, entre metal e ametal. Perde 3, ganha 2. Cátion e ânion nessa ordem. Junto os 2 e agora faço a troca da valência, a regra da Xuxa, regra do escorregador. Esse 3 vai virar índice do oxigênio e esse 2 vai virar índice do alumínio. Ó. Então tá aí o meu composto, minha fórmula resultante, Al2O3.
eu consegui estabilizar 2 alumínios com 3 oxigênios, que é o óxido de alumínio, né? Mas esse é o meu composto resultante, que também poderia ser representado pela fórmula eletrônica, que é a fórmula de acordo com Lewis, tá? É a representação segundo Lewis. É o que nós fizemos no exemplo anterior. Acompanha. Aqui eu vou desenhar o número de elétrons na valência, né? O alumínio, ele contém 3 elétrons na valência, então eu vou desenhar o alumínio e os seus 3 elétrons aqui, ó, 1, 2, 3. Agora o oxigênio, que apresenta na valência 6 elétrons, ó, muita calma, ó, 6. Turma, se ele tem 6, ele precisa receber quantos? Receber 2. Então o alumínio vai doar esses 2 elétrons que ele está precisando. Doou o primeiro, doou o segundo. E assim o oxigênio se estabilizou com 8 certinho, se estabilizou. O alumínio ainda teria que perder o outro elétron, ó, porque ele tem que perder 3, doar 3 na verdade, né? Ele só doou 2. E esse terceiro não pode mais ser doado para o oxigênio. O oxigênio já tem 8, já está estabilizado. O que ele faz quando aquele átomo não pode mais receber? Ele chama outro, né? Então ele chama outro oxigênio igualzinho primeiro. Com quantos? Com 6. Não vai inventar de chamar com 7. Não inventa isso. Ele tinha 6 no início, ele continua com 6. Então esse oxigênio que chegou, esse novato, está precisando de 2. Só que o alumínio só tem um elétron para doar para ele. O alumínio doa e o alumínio se resolve, se estabiliza. Perdeu, doou os 3 elétrons que ele deveria doar, né? Só que o oxigênio novato tem 7 elétrons agora, com esse elétron que ele recebeu do alumínio. E agora, o que eu faço? O oxigênio está precisando, ele vai chamar outro oxigênio para piorar a situação. E esse que chegar também precisar, não, ele tem que chamar alguém que possa doar elétron para ele, né? Então ele chama outro alumínio igualzinho primeiro, com 3 elétrons. Não inventa de colocar o alumínio só com um elétron, tem que ser igual ao original. Então esse alumínio chegou disposto a perder, a doar os elétrons, e ele doa para o oxigênio novato e o oxigênio se estabiliza com 8. Mas o alumínio tem 2, ainda precisando doar 2. E os 2 oxigênios que eu tenho já estão estabilizados. Então a única saída, mais uma vez, é o que? Ele chamar o outro oxigênio. Esse outro oxigênio que chega com quantos elétrons mesmo, turma, hein? Ele vai chegar exatamente com 6, né? Igual aos primeiros, ó. Precisando de 2. Então o alumínio doa 1, doa o segundo. O novato se estabilizou com 8. Beleza. E o alumínio doou os 3 que ele deveria? Também. Resumindo, olha com calma, olha com calma. Para conseguir estabilizar alumínios e oxigênio em uma ligação iônica, só um alumínio não resolve. Eu preciso envolver 2 alumínios. Só que para isso eu vou precisar envolver 3 oxigênios. Al2, Al2, O3. Al2, O3 do mesmo jeito. Viu como é que por uma ou por outra daria estrutural, né? Ou regra do escorregador daria a mesma coisa. Agora, para finalizar, chamar a atenção de uma coisinha. Lembra que eu te falei que quando o átomo ganha elétrons, né, para ficar com 8, ele se estabiliza, e quando ele perde, ele também fica com 8 estabilizado? Parece uma coisa estranha, né? Mas olha como é que tem um sentido. Vamos olhar agora para o alumínio. O alumínio tem aqui sua distribuição, a valência aqui, como nós já falamos, com 3 elétrons. O que acontece com esses 3 elétrons do alumínio? Ele doa. Então, se esses elétrons aqui são doados, essa camada A3 ela fica sem elétron, porque ele doou os 3 elétrons. Então essa camada ela desaparece pela falta de elétron. Não vai mais existir camada A3 para o alumínio, ela desapareceu, não tem mais elétron. Para que vai existir uma camada sem elétron? Não existe. Então a camada A3 desaparece. Beleza, se ela desaparece porque o alumínio doou os seus elétrons, a nova valência agora é a camada A2, turma. A nova valência é exatamente a camada A2 que tem especificamente quantos elétrons? Olha aí, ó. Tem exatamente 8. Então o que eu estou querendo te dizer, quando ele perde, aquela camada desaparece e a camada anterior passa a ser a valência, que se você for lá verificar, vai existir exatamente 8 elétrons na valência. Existem exceções? Existem. Mas primeiro nós estamos estudando os casos gerais. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Acompanhe a aula naquela sequência, tá? Ligação química geral, ligação iônica 1, ligação iônica 2. Valeu?